E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Cada um de nós que estamos aqui, de alguma maneira temos sido chamados por Deus. De alguma maneira temos sido convidados pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você não está aqui nesse domingo que está meio frio, meio estranho, por acaso. Eu tenho certeza que algo da graça de Deus está acontecendo na sua vida. E de alguma maneira eu e você fomos convidados por Deus, não apenas para estar aqui, mas muito mais do que isso. Fomos convidados por Deus para alguma coisa maior, uma comunhão profunda com Ele e com o seu Espírito Santo. Há uma bênção de Deus preparada só para você, só para mim. Algo que Deus preparou. Mas há algumas coisas que às vezes estão acontecendo na minha vida e na sua vida, no meu jeito de viver e no seu jeito de viver, que se tornam impedimentos para que nós alcancemos tudo quanto Deus tem preparado para nós. E eu queria olhar para esse sermão de Paulo e tentar descobrir quais são os impedimentos da história da salvação, que talvez estejam acontecendo na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque desde os primórdios da história da salvação, a graça de Deus foi revelada de muitas maneiras diferentes, e cheias de marcas de poder, cheias de marcas de misericórdia, cheias de marcas de graça. Mas a bênção da salvação, que tinha como símbolo a terra prometida, foi impedida de ser derramada sobre aquela geração por causa de uma atitude. Apesar de todos os milagres, apesar de toda a manifestação da graça, apesar de todo o chamado, aquele povo guardava dentro do coração aquilo que eu vou chamar de espírito de escravidão, atitude de escravo. E aquela atitude de escravo dentro deles os impediu de receber bênçãos maiores. Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel, mas aquela geração não pôde chegar lá, porque a bênção foi impedida por essa atitude de escravidão. Havia 3 coisas na atitude de escravidão que se demonstravam e que Deus não podia abençoar. A primeira coisa, nessa atitude de escravidão, e que atrapalha a vida da gente, e que atrapalha espiritualmente, e que atrapalha Deus derramar bênçãos, chama-se murmuração. Um sentimento que Deus olha como ingratidão, e que se revela pela reclamação constante de tudo quanto Deus está fazendo. Aquele povo perdeu a bênção, porque a atitude de escravidão dentro deles os fazia ser reclamões. Você já conversou com alguém reclamão? Já? É agradável conversar com alguém reclamão, né? Como é que a gente fica? Reclama de tudo, da vida, né, da comida, dos parentes, do governo. Se faz sol é porque fez sol, se está chovendo é porque está chovendo. Já conversou com alguém assim? O que a gente tem vontade de fazer? Fala a verdade, hein? Qual é a vontade que a gente tem? Sair de perto, ir embora, não é? Eu quero dizer para você que Deus também não se agrada quando nós temos essa atitude de escravidão, onde a gente não pode reconhecer o que Deus está fazendo. Meus queridos, muitas vezes na nossa vida nós estamos perdendo grandes bênçãos de Deus, porque apesar de pisar sobre os milagres, a gente não é capaz de enxergar o Deus dos milagres. E aí a gente começa a reclamar da vida, das pessoas, e não percebe a grande, poderosa mão de Deus que nos sustenta.
e que nos abençoa, e que nos fortalece. E começamos a reclamar. A murmuração foi um dos impedimentos da plenitude da bênção de Deus na vida de um povo chamado e escolhido por Deus. E Paulo estava dizendo assim: olha, Deus tem preparado uma grande bênção, mas no passado os nossos pais perderam a bênção, e no presente os seus filhos, que somos nós, estamos perdendo a mesma e a maior de todas as bênçãos, da mesma maneira. Hoje eu vim aqui para convidar você a lançar fora do teu coração o espírito de escravidão e pedir perdão a Deus pela murmuração, por reclamar tanto e não perceber os milagres de Deus. Há um hino antigo, que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, e ficará surpreso, de ver tudo quanto Deus está fazendo. Gente, Deus está agindo todo dia, para abençoar você, de muitas maneiras. Eu não quero dizer para você que não exista deserto, eu não quero dizer para você que não exista batalha, luta, eu não quero dizer para você que não existe confrontos na nossa vida, mas o que eu quero dizer para você é que Deus é por nós, e que não adianta você querer copiar o jeito e o método dos outros, porque eles não funcionam para nós. Aquilo que prestava para os egípcios, Deus estava dizendo: não presta para o meu povo. Para com isso. Para de colocar a tua confiança em pessoas, em coisas, em metodologias, em lugares, em instituições. Confia em mim, eu sou o teu Deus. E não adianta querer colocar o meu nome nessas coisas, porque eu não compactuo com elas. O que eu quero, meu filho, é que você aprenda a andar por fé. Por fé. Numa crença santa de que eu sou bom, de que eu me interesso por você, e que as minhas promessas são verdadeiras e santas. E aí a gente passa pela primeira estação nessa jornada bonita da história da nossa vida, que Deus está escrevendo conosco, que se chama salvação.